empatou em 0-0 lá no Almeidão, não venceu ainda na competição. Vamos listar aqui, ó, empate contra o São Bernardo, empate contra o CSA e o empate agora contra o Botafogo lá em João Pessoa. O time do preocupa. Pisa, o time do Pisa preocupa, muito bem, Ivan, eu acho que é isso mesmo, né? E não atinge mais aquela meta, né? Aquela meta que ele estabeleceu de 7 pontos conquistados a cada 12 disputados. O ABC só pode chegar nesse primeiro quadrante a 6 pontos caso vença o Ituano no próximo sábado no Frasqueirão. Mas a gente vai acompanhar o que disse Evaristo Pisa, analisando esse empate fora de casa, como é que ele viu aí esse empate, quais foram as oportunidades. E tem um detalhe, tá? Nos últimos 11 minutos de jogo, o ABC jogou com um homem a mais, o Botafogo já tinha feito as 5 alterações e teve que mandar um meia lá pro gol. O Guilherme Santos, 1,60 m de altura, tá? Foi o goleiro nos últimos 11 minutos e o ABC não conseguiu chutar no gol. O Evaristo Pisa explica agora. Assim, você tem os 11 minutos com um jogador a mais e um goleiro improvisado, um jogador de linha no gol. O que eu pedi para eles aqui? Não desespera, não é porque não é um goleiro, é um jogador de linha, vai tomar decisões precipitadas, chutar por chutar. Circula, vai abrir o chute e aí a gente bate com a convicção como se fosse um goleiro natural e a gente vai conseguir esse êxito. Eles abaixaram bem a linha ali, protegeram bem e proporcionou muito bola alçada. Quase não proporcionou esse chute de fora. Se eu não me engano, teve uma do Reis para não errar o gol. Fraco, o menino, o goleiro, né, fez a defesa, ainda saiu ovacionado aí pela falta do Rosa e por essa intervenção dessa bola do Reis. Mas, falei com eles no vestiário agora, 3 jogos, 3 empates, chato, né, incomoda, mas a gente tem que analisar o contexto. São Bernardo, fizemos um jogo forte fora de casa, candidato também ao acesso. Em casa CSA, forte, alternamos, tomamos um gol improvável, barreira abriu, tivemos força de reação. E hoje, Botafogo fora, buscamos o resultado todo o tempo, não vim aqui para não jogar, vim aqui para ganhar o jogo e levamos 1 ponto. Tá aí, levamos 1 ponto e aí o que eu acho que a gente precisa discutir. A minha orientação foi, eles estão com um goleiro improvisado, chuta no gol, e os caras chutaram só 2 vezes. Foi isso que o Evaristo falou aí. Foi isso que o Evaristo falou. Ou seja, os caras não chutaram no gol e não aproveitaram essa superioridade numérica e também o fato de ter um goleiro improvisado. É isso, Itamar? É isso sim. Acho que isso mostra uma falha do setor ofensivo do ABC, que não é de hoje, produz pouco, está produzindo muito pouco. Enquanto a defesa se encaixou muito bem, um time difícil de ser batido, os empates fora de casa. A ABC tem 3 jogos, 2 deles foram fora de casa, gente. É por isso que, assim, hoje eu tô muito bonzinho, viu? Então, assim, é por isso que não dá pra você também fazer críticas demais a 3 empates, porque 2 foram fora de casa. Empatar fora de casa é muito bom. Empatou contra o São Bernardo, candidato ao acesso, empatou contra o Botafogo, candidato ao acesso também. Apesar de muita gente contestar, mas eu acho que é sim. Tanto o São Bernardo quanto o Botafogo são candidatos ao acesso. Agora vem os poréns de tudo isso que eu tô dizendo. O ABC teve a mão na vitória contra o São Bernardo, estava ganhando e tomou um gol no finalzinho. E o ABC teve a mão na vitória contra o Botafogo, quando o Botafogo teve um cara meia, baixinho, no gol durante quase 15 minutos de jogo. Então, eu vejo com bons olhos os empates fora de casa, mas ao mesmo tempo tem a história do copo meio vazio, porque o ABC teve a oportunidade de voltar com 6 pontos de fora de casa, porque um estava ganhando e no outro com um homem a mais e um goleiro improvisado no gol, e o ABC não conseguiu em 15 minutos fazer um gol. Então, assim, claro, o lado bom da história são 2 empates fora de casa contra times importantes, que dificilmente alguém vai arrancar ponto do Botafogo na Paraíba, dificilmente alguém vai arrancar ponto do São Bernardo em São Paulo. Legal isso. Mas, por outro lado, o ABC teve as oportunidades, mas não conseguiu, o que mostra que está faltando jogador para decidir no time do ABC. O ABC está sentindo muito a falta do Emanuel. Que pena o Emanuel se contundiu, gente. Que pena mesmo.
E o ABC não conseguiu achar esse cara. O cara do matador, o cara que arremata pro gol, o cara que pegaria a bola e decidiria esse jogo no final. Tá fazendo falta demais o Emanuel e o ABC não tem no grupo. Nesse grupo aí o ABC não tem o jogador para fazer isso. Pois é. Só pra gente ser um pouco mais... Aliás, pra gente ser exato com a nossa audiência, tá? O Guilherme Santos, ele é baixo pros critérios de goleiro. Hoje a gente vê goleiro com 1,95, 2 de altura, facilmente por aí, tá? O Guilherme Santos, ele tem 1,81 m. Isso tá dentro do material que foi cedido pela comunicação do próprio Botafogo. Altura. Exato, né? E assim, só que pros parâmetros de goleiro, ele é baixo. Essa a grande discussão. Quando eu falei aqui, tem 1,60 m e tal... ironicamente, tá, gente? Então, vamos lá, para ser exato, o nosso papel é ser exato, 1,81 m de altura o Guilherme Santos. Mas mesmo assim, Ivan, é um goleiro baixo. E outra, não é goleiro. Não é goleiro, tinha que ter chutado no gol, pô. Essa bola que o Evaristo coloca aí do Reis, foi já no finalzinho, né, ali, e o Reis chutou a bola em cima do goleiro improvisado do Botafogo, né? Dentro dos padrões, né, do que chamam hoje de normalidade de um goleiro, o cara tem que ter no mínimo 1,80 m, né? Eu já vi grandes goleiros baixinhos, como o Joel Mendes, que jogou no Colorado, jogou no Santa Cruz de Recife, o Jair, que jogou no São Paulo, depois jogou no Santa Cruz de Recife, o Silva, que jogou no Botafogo da Paraíba, não tinha tanta estatura assim, mas eles se colocavam de uma forma que eram quase que intransponíveis, né? Mas é isso. Agora, como coloca o Itamar, o ABC infelizmente não tem esse matador, tá? Não tem esse matador, esse cara finalizador. E algumas peças, inclusive, o Pedro colocou isso ontem na transmissão, algumas peças não estão rendendo aquilo que a gente sabe que eles têm condições de render, né? O ABC, claro, 3 jogos, não está perdendo, mas é aquela história. Estes pontos que estão sendo, como diz costumeiramente o Ícaro Carvalho, jogados na lata do lixo, eles lá na frente vão fazer falta, tá? Lembro-me muito bem que em temporadas passadas, não está perdendo, está empatando, no próximo a gente reverte isso. E quando foram ver, Inês já estava morta, fazia muito tempo, quase que embalsamada já. Então, é bem verdade, foram 2 empates fora de casa, tá? Contra adversários, como bem coloca o Itamar, que são candidatíssimos a acesso, mas é exatamente por isso que me preocupa. Estão me empatando com adversários que vão lá na frente brigar por acesso. E se o ABC tem essa mesma perspectiva, e eu acredito que seja esse o objetivo, é preciso não só fazer o dever de casa, mas também pontuar, e não apenas buscando um ponto, mas buscando a vitória fora de casa também. Aquela meta pré-estabelecida pelo Evaristo já foi, mas aí, amigo, é trabalhar, porque a sequência não é nada fácil. Ituano, Brusque fora de casa, Anápolis e Londrina. Então, amigo, a gente precisa buscar já nesse momento os pontos para que lá na frente a gente não fique lamentando-se a respeito dos mesmos não terem sido conquistados. Pois é, agora sim, Ricardo, rapidinho que a gente tem que entregar para a rede. Só deixa você na beirada, viu, Ricardo? Concordo com o que Itamar disse, Ivan disse e discordo do que Pedro falou. Pronto.